Fala pessoal, tudo bom? Bruno Pinheiro aqui, tô com dois convidados, a gente acabou de sair para almoçar, a gente estava conversando um pouquinho, eu vou apresentar eles para vocês, a gente vai bater um papo sobre como se comunicar da melhor maneira para conseguir mais negócio e principalmente como se vestir bem. E se tem uma coisa que você fala esteja sempre 20% mais elegante do que todo mundo? 30%. 30%. Uau! 30%, de 20 é pouco. E a gente já vai combinar, porque eu falo dos 70-30. 70% das pessoas... Foi que o Pareto já morreu. Já né, era, é nosso né, agora, é cara? 70-30 É, agora. quando as pessoas ficam famosas, eles começam a inventar coisas. Então, Alberto Solon e Ricardo Silva Voz. Show de bola. Pessoal, seguinte, são dois amigos meus, a gente sempre se encontra aí pelo Brasil. Verdade. Aqui em São Paulo, acho que é a primeira vez que nós três nos encontramos. O Solon, ele criou uma comunidade que eu falo que para todo mundo sempre. Simplesmente ele criou uma comunidade com quantas pessoas que já fizeram o seu treinamento? Agora já tem 4.500 alunos. 4.500 homens de todos os gêneros. Sabe aqueles homens, os que se dizem ser o cabra macho, aqueles cara cabeça fechado? Onde ele colocou essas pessoas num grupo no Facebook e esses caras ficam comentando sobre moda. Ele conseguiu fazer um fake. Você ficou chocado, né? Fiquei, eu não acreditava. As pessoas vão sair, eles postam lá, e aí, cavaleiros? Look do dia, né? O look do dia é o melhor. E o Ricardo, ele ajuda todas as celebridades, aí todas não, as principais celebridades e autoridades, empresários do Brasil a como se comunicar melhor. Qual a importância, o que muda eu falar errado, ou como funciona isso? Primeiro, é um prazer, porque a gente tem... Quanto tempo tá isso? A gente se encontra aquela coisa toda e nunca há essa possibilidade. O Solon tava lá em Floripa, onde não morávamos, agora mora em São Paulo. E essa vivia tomando café. Né? Vivíamos tomando café. É isso que é a importância da comunicação, de falar bem. É a importância das pessoas se conectarem uma com as outras. Da gente realmente conseguir vender uma ideia. E mais do que isso, Bruno, é conseguir realmente transmitir aquilo que acreditamos. Falar bem, comunicar bem tem a ver com o quê? Tom de voz, corpo... Primeiro, se comunicar... Puxar o R, que nem eu sou de Limeira. Então, eu sou do interior de São Paulo, tá? Mas a grande questão é que eu acredito literalmente que se comunicar bem é fazer com que a sua mensagem chegue até outra pessoa e ela seja percebida. A gente estava falando do 70-30, 70% de uma comunicação, para você estar assistindo, 70% de uma comunicação você tem que vender o que as pessoas querem e 30% vender o que elas precisam. E isso é uma coisa muito importante. É uma frase que eu sempre falo, vendo o que eles querem, entregue o que eles precisam. Exato, é bem isso. E essa é uma parte que a gente tem que entender da relação da comunicação. Sim, influencia tom de voz, influencia expressões corporais. Um exemplo de expressão corporal, sempre em uma conversa, deixe suas mãos expostas. Por quê? Quando a gente está conversando, se você chegar a esconder as mãos, por exemplo, você não sabe o que tem na mão da pessoa, o seu cérebro não consegue entender isso. E é muito importante. Então, mostrar as mãos, se comunicar com as mãos é muito importante. Aí entra o trabalho do som. Não adianta se você tem uma boa comunicação, bom timbre, boa interpretação, se expressa muito bem, se você também não vai se vestir de acordo para aquela ocasião. E tem que ter isso também, contexto. Importante, contexto é uma das palavras mais importantes da comunicação em si. Legal. E o que é se vestir bem, Solon? Se vestir bem É assim... usar terno e gravata? Não. Se eu te contar quantas gravatas eu tenho, você não vai acreditar. Acho que eu tenho algumas e mesmo assim porque eu ganho. Tá? E gosto de gravata até, mas infelizmente não se usa mais quase. Né? Mas se vestir bem, você está impactando as pessoas, assim, de alguma forma. Não é, tem que se vestir bem para se sentir bem, não. Mas é você causar um pouco de impacto nas pessoas, de receber elogio, que a gente não sabe receber elogio. Não sabe. Quando alguém chega para você e fala, pô, tu tá bem, bonita essa roupa. A primeira coisa que a gente fala assim, cara, comprei baratinha na liquidação. A gente não sabe receber elogio. Então, a roupa é uma forma de você chegar e se comunicar. Eu estava até falando outro dia com um amigo em comum, que nós aqui conhecemos bem, por exemplo, o Gary Vaynerchuk, que é um cara que eu adoro. E ele vive reclamando que ele fala sempre as mesmas coisas e as pessoas, assim... 3% das pessoas acabam fazendo o que ele fala para fazer. Mas eu sei por quê, cara. Porque o cara se veste mal. Não se veste pior, não. Ele até que tem piores, tá? Mas a imagem dele, cara, ele fala só as coisas certas, mas a imagem dele não é uma imagem assim, é uma imagem meio zoada,
que acaba que a pessoa não assimila muito bem, porque, não sabe por quê, porque demora 1 ano, 2 anos para pegar um conselho dele, enquanto que o Brunão aqui chega, fala, cara, você tem que investir em fazer conhecimento em marketing, em anúncios e em fazer o teu marketing de internet, só que com a imagem melhor fica muito mais fácil. Então, passa mais confiança. Passa mais confiança. Eu falo para o Ricardo, que o meu curso, ele não vende você se vestir bem. O meu curso é quase que um curso de ganhar tempo. É verdade. Porque você tem que se vestir bem para ganhar tempo na sua persuasão do que você está fazendo. Então, você fala menos, convence mais com menos. Para o homem, que geralmente o homem não sabe se vestir, a grande maioria. Brasileiro. Você sabe que assim, eu morei em Paris. Paris é complicado. Eu saía lá, todo dia eu me sentia mal vestido. Não é possível. Eu comprava roupa, daí no outro dia eu saía com a roupa e me sentia mal vestido. O que a pessoa precisa para estar bem vestida? Antes de mais nada, é o básico, é o fundamental, é o back to the basics, né? É tamanho, é saber tamanho, saber proporção, saber caimento de uma... É uma coisa que teu avô sabia, meu avô sabia, o avô de todo mundo sabia, que era mexer com ir para um alfaiate, saber direitinho a roupa, o tamanho certo. Hoje em dia você compra tudo pronto, está mais preocupado com marcas e não volta lá para o basicão mesmo, que é, primeiro que tudo, focar em tamanho. Depois você vai aprender a combinar cores, a saber que marcas você vai usar, que tipo de roupa, mas até com uma camiseta básica mesmo e um jeans, você tem que focar no tamanho, que aí você já vai sair passos à frente da pessoa. Eu sempre falo, a gente gasta, dependendo da loja que você compra a camisa ou a calça e depois você acaba gastando quase a mesma coisa para ajustar. Eu sempre falo, antigamente eu não tinha isso, eu comprava roupa, sobrava um tantão na perna, não tava nem aí. Você falou, camisa. Ele acabou de falar, por exemplo, nesse sentido de alfaiataria, eu lembrei da palavra garbo. A palavra que a gente nem se usa muito. Não se usa, mas elegante, garbo. Eu nem conhecia. Porte. Uma das coisas que o Solon acabou de falar, que vem de acordo com o teu negócio, Bruno, com o meu negócio, que combina todos nós aqui, é passar a sua melhor versão, vender da melhor forma, entender que existe um comportamento aí do outro lado, entender que as pessoas têm essa correlação de comportamento. A parte de uma vestimenta, do como você fala, tem que ter congruência com as coisas, sabe? E o contexto disso tudo é importante. Aí a gente fala de autenticidade, uma das coisas que eu mais discuto sobre comunicação. O que é ser autêntico? Para mim, ser autêntico tem a ver também com relação de caráter, tem a ver com valores, mais do que somente vestimenta. E aí, quando você tem uma atitude, que essa é a parte importante, porque você vai lá, você vê o Solon, pô, o Solon tá com essa roupa. Vou me comprar essa roupa igualzinha. Se você não tiver atitude... Mas eu compro umas roupas. Antes de eu fazer algumas compras, eu vou lá no perfil do Solon, que é o Alberto Solon, e vejo sapato, O último paletó, por exemplo, agora, não teve jeito. Você tem que olhar pro Solon. O que você falou na minha última foto? Solonzinho. Aí, então, Solonzinho. Às vezes quem se veste mal não sabe que ela está se vestindo mal. E como que ela identifica que ela está ou não se vestindo bem? Quando você começa a acompanhar pessoas, tá no meio, é que nem quando você tá ganhando pouco, começa a andar com pessoas de sucesso, você começa a ver, cara, eu preciso melhorar de vida também. Então, eu recomendo sempre, independente dos amigos que você tenha, começar a frequentar lugares legais. Aqui, olha, você tá na Faria Lima, aqui, tu entra nos lugares bacanas ali, você vê um pessoal bem vestido, cara, e teu cérebro começa a ver que você quer começar a chegar neles ali. Então, você começa a olhar e fala assim, cara, tem alguma coisa de errado comigo aqui. E posso falar uma coisa que é interessante para roupa também, cara? É a gente não abrir mão. O homem abriu muito mão e quem não abriu se deu bem. É do sex appeal. Sex appeal, cara. É da sensualidade do homem que o cara, não, vou botar uma roupa... E como manter o sex appeal? Cara, primeiro que tudo, o básico mesmo, indo pro básico, começar caretão, com a camisa no lugar certo, tudo certo. Mas começar a reparar, seguir pessoas que você sabe que são as pessoas que você admira. Tipo, você tem dúvida que o George Clooney tem sex appeal? Que o Brad Pitt tem sex appeal, independente de ser bonito ou feio? Não, eu até copiei a voz dele, para ter uma ideia. Você sabe que quando eu tinha... É importante, Você sabe que quando uma vez eu estava em... Aquele Marina Bay Sands, um hotel que tem uma piscina... que é plano, né? Que é plano. E daí, por coincidência, tava lá o David Beckham. E daí todo mundo querendo... tava todo mundo querendo pegar ele... pegar ele não, dar pra ele, só eu que tava querendo pegar ele, né? Eu tava com a minha filhinha. Daí ele veio e pegou minha filhinha.
Só que minha filha, a referência dela sou eu, né? Ela olhou aquele cara feio, tem até foto disso. Ela olhou aquele cara feio assim, fez assim, e voltou pra mim. Porque a referência dela era outra. Cara, que maravilha, hein? Quando ela crescer, ela vai entender o que ela fez. Mas o David Beckham, independente de ser um cara bonito, que ele é bonitão, ele nunca abriu mão do sex appeal. Ó, qualquer personagem do James Bond, eu sempre falo do James Bond. James Bond tá sempre focado não só no garbo, né, no porte, na elegância, mas também no sex appeal. Tem um livro, cara, que vocês têm que ler um dia, que vale muito a pena. Para falar a verdade, eu não li ele todo, porque eu comprei a ideia logo no começo, fechei e falei que não preciso ler esse livro. Se você baixar a amostra dele, aliás, quem estiver vendo aqui, se chama Capital Erótico. Não tem nada, Capital Erótico. Em inglês se chama Money Honey, Honey Money. Cara, é de uma PhD, uma psicóloga americana, falando sobre a importância que a gente tem, o capital social, o capital financeiro, o capital emocional, tudo, mas ninguém liga para o capital erótico, que na verdade é o sex appeal, e ela começa a falar desde lá de trás, das personalidades lá de trás, inclusive presidentes americanos, que nunca abriram mão da sua imagem, do capital visual, erótico também, de sex appeal mesmo, e se deram bem. Kennedy é um deles, o presidente Kennedy, o Obama também. Também entra esse ponto. Esse sex appeal tem que estar nesse conjunto da obra. A maneira como o cara se veste também tem que estar nas expressões corporais dele. Sim. Também da mulher também. A mulher também tem essa expressão da comunicação poderosa. E tem que sair de dentro para fora. E a roupa, assim como tudo que eles estão falando aqui, nem se você quer ser diretor de uma empresa, você tem que ver os diretores, você não precisa andar de terno e gravata, mas você não vai poder chegar de bermuda nem de chinelo, você precisa se vestir bem. Se vestir bem, não é usar terno e gravata, que nem o Solon está de calça. Como que é o nome dessa camisa? Henley. E tá super bem vestido. Todo mundo de azul aqui, parece até que a gente E uma outra coisa o diretor também não pode pegar e falar assim com as pessoas, né? Tem que pegar sempre, tem que ter postura, tem que saber falar, que é extremamente importante. Que dica você dá para quem quer se comunicar bem? Primeiro, eu sempre vou bater na tecla, para você que está assistindo agora, na tecla do intrapessoal, que é a parte da comunicação interna. Primeira coisa, entenda que o volume e a variação do seu tom de voz tem a ver também com a sua energia. Se você falar baixo e meio sem força, automaticamente vai parecer que você é tímido, que você não tem força e que você não tem poder nenhum. Agora fala com essa voz sensual que você tem, fala boa tarde, meu povo. Fala. Ele sempre me desconcerta. Ele sempre me desconcerta. Fala, ele sempre me O pessoal lá do lado que estão fazendo ali a filmagem não vão aguentar daqui a pouco. A parte que eu vejo é que aí você puxa um tom que tem a ver com isso, que é o tom que a comunicação expressa. Por exemplo, se eu estiver falando com um homem, o meu tom sempre vai estar no médio grave, vai estar nessa voz, por exemplo. E se ele estiver, por exemplo, falando com uma mulher, sempre mais sem menos grave, para mostrar também a relação da empatia, para mostrar que você não quer ser maior nem menor diante desse homem e dessa mulher. Mas uma comunicação mais íntima, mas tem que ter força e ter atitude. Se você falar, então uma dica prática para quem está assistindo, dica prática, substitua a palavra acho. Acho significa dúvida. Então, numa negociação, você pode falar... Eu acredito. Eu acredito se for certeza. Se for uma opinião, eu penso. Então, acho não funciona, porque acho é uma dúvida. Aí, só de você falar, olha, eu acho que eu sou bom nisso, eu acho que eu sou... Seu olho vai para baixo, sua postura cai. Agora você fala, eu acredito nisso. Eu acredito. Muda a estrutura corporal, muda a fonética. Inclusive, na minha opinião, quando você se veste bem, quando você se comunica bem, e eu não estou falando de ter voz bonita ou voz feia, eu estou falando de se comunicar bem, da mensagem ser ouvida, ser executada. Isso faz com que crie uma conexão verdadeira entre as pessoas. O Anderson Silva, que tem a vozinha fina, ele se comunica bem? Anderson, nós somos brothers, sei que tá falando. Ele é forte, tá? O que acontece? O Anderson, ele tem uma fonética automaticamente mais por médios agudos. Então ele vai falar mais ou menos assim, que é uma voz mais assim. O que acontece? É possível, todas as pessoas, a não ser que precisa realmente de um trabalho fonoaudiológico, elas têm a capacidade literal de puxar os seus médios graves, ajustar. Regrinha básica, quanto mais devagar eu falar, mais grave vai ficar, e mais baixo vai ficar, e mais lento vai ficar. Quanto mais alto eu falar, mais agudo será e mais fina a voz vai ficar. Então, automaticamente, a gente tem que trazer uma comunicação em harmonia. Ele precisa falar mais baixo. Se ele falar mais baixo e projetar mais a voz, ele vai ter uma voz mais equilibrada. Aí não vai ter aquela voz um pouco tão aquela finura que ele coloca ali no tom.
Você colocou essa coisa de MMA, de Anderson Silva, e me lembrei agora, em termos de aparência também, do Conor McGregor, que é um cara... Sabe, o segredo é você não ficar naquela mesmice, só porque eu sou um lutador de MMA, eu tenho que andar de moletom, eu tenho que andar de... Cara, o cara humilha, cara. Ele humilha, se veste bem, enjoado. É enjoado pra se vestir, o cara... Deve ter 1000 alfaiates, tudo certinho. Quando ele está de camiseta também é tudo alinhado. Tudo alinhado certinho. É uma forma de comunicação e uma forma também, eu acho, como diria Ricardo, assim, não é agredir a pessoa, mas como se fosse já intimidar, entendeu? Agora, tem que intimidar no ponto certo, aquela coisa do 30%, senão você começa a desconectar das pessoas. Se eu chegar muito arrumado num lugar em que as pessoas não estão muito arrumadas, eu desconecto. Eu tenho que estar levemente mais arrumado do que todo mundo naquele ambiente. Aí entra o contexto também. O contexto. Justo hoje eu vim com uma camiseta polo, todo dia eu venho aqui com camiseta social, mas sorte que vocês nós estamos bem na linha. O Bruno é tudo estilosão. Não, você... Para finalizar, o homem que está querendo se vestir bem, 2, 3 dicas aí para ele se vestir bem. Você falou sobre o caimento, o que mais? Como ele combina as roupas bem? Para começar, é usar o bom senso mesmo, é confiar no próprio bom senso interno antes de saber como combinar cores. Começar com uma coisa mais básica mesmo, e depois com o tempo, você vê lá no grupo, você vê que no grupo que eu tenho, as pessoas começaram bem caretinhas, e agora, até eu mesmo, você vê minhas fotos de antigamente, vê hoje em dia, você vai evoluindo, mas começar mesmo no basicão mesmo, cores mais básicas, para depois, no futuro, partir para estampas, partir para uma coisa mais... não tão versátil quanto as primeiras peças, mas a primeira coisa, além do caimento, é você ter peças que você vai usar, que são peças versáteis, que você pode combinar essa camisa, colocar ela com um paletó de terno, pode colocar para economizar. Camisa também, branca, preta e azul, assim, lisa, que você usa qualquer coisa, é umas coisas, peças chaves. Depois, com o tempo, você acaba tendo outras coisas também, mas é um azul marinho, cara, é minha cor. Eu tenho que me segurar. Então, mas você sabe que chegou um determinado momento que eu tava azul. Eu também. Daí eu falei, não, preciso trocar um pouquinho. Pior que hoje a gente veio todo mundo de azul. Até o sapato aqui. Isso daí eu já vou comer. O meu já é marrom. Pessoal, muito legal o bate-papo, eu agradeço. Não, quero agradecer aqui todas as dicas que você já deu também aqui. Ricardo, eu queria falar uma coisa também. O maior feedback que o Ricardo já me deu foi dizer que, Solon, você tem uma coisa que é perfeita, além de eu ser lindo, ser bonito, ótimo, assim. Ele falou, cara, o teu timbre de voz. Ele falou que meu timbre de voz, isso me deu muita confiança, porque o Ricardo, ele tá brincando aqui e tal, eu não sou bonito, sou feio. Mas assim, ele falando sobre o meu timbre de voz, ele dizia, cara, você tem um timbre de voz que ao mesmo tempo não intimida, mas ao mesmo tempo mantém respeito. Então, toda vez que eu vou falar com alguém assim, um pouquinho mais que queira impressionar, eu lembro desse timbre de voz, de falar pausado também, porque esse fera aí me ensinou. Show de bola, obrigado a vocês dois. Eu que agradeço aí. Bom, Alberto Solon, Ricardo Silva Voz, só procurar no Instagram. Obrigado. Tem YouTube também ou não? Tem tudo. A sua rede social preferida, Ricardo Silva Voz? Todas? Todas. A sua rede social preferida, desde que seja Instagram ou YouTube. Entendi. Eu não entendi. Um grande abraço e nos vemos pela... Valeu.